Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um programa do Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Sandra Pinto, estarei com vocês a lecionar a disciplina de Matemática do 6º ano. Mas antes de começarmos, queria pedir-vos para nos ajudar a travar o vírus. A atitude individual de cada um vai fazer a diferença. Vamos ajudar a nossa vizinhança, a nossa sociedade e o nosso país. Cuide de si, cuide de todos. O sumário da nossa aula de hoje é inverso multiplicativo de um número e divisão de números racionais. Então, durante esta aula, nós vamos aprender como encontrar o inverso multiplicativo de um número e também aprender a efetuar a divisão de números racionais. Mas aqui vamos dar ênfase a números representados na forma fracionária. Então, vamos lá, prestem atenção ali em casa. Para entendermos o inverso multiplicativo de um número, vou pedir-vos para considerarem este círculo como sendo uma unidade. Observem o círculo. Já estão a observar? Então, vou fazer uma pergunta. De quantos meios precisamos para obter essa unidade? Vamos lá? A resposta é... Quantos meios é que precisamos para obter a unidade? Exatamente, não é? O círculo foi dividido em duas partes iguais. Então, precisamos de 2 meios para ter esta unidade. Ou seja, 2 vezes 1 meio. E já sabem efetuar aquela multiplicação. 2 vezes 1 meio igual a 2 vezes 1, 2, sobre 2. 2 sobre 2 igual a 1. Correto? Quando isso acontece, dizemos que os números 2 e 1 meio são inversos multiplicativos um do outro. Ou seja, 2 é inverso multiplicativo de 1 meio e 1 meio é inverso multiplicativo de 2. Vamos ver? Próxima pergunta, considerando o mesmo círculo como sendo a nossa unidade, eu vou vos perguntar ali em casa, de quantos quartos precisamos para obter a unidade? Quantos? Exatamente, precisamos de, qual é a resposta? Isso, de 4 quartos, ou seja, o círculo dividido em 4 partes, 4 vezes 1 quarto. Está a ver aqui? E 4 vezes 1 quarto igual a unidade, que é o todo, que é o nosso círculo. Então, dizemos que 4 e 1 quarto são inversos multiplicativos um do outro. Ou seja, 4 é inverso de 1 quarto, e 1 quarto é inverso de 4. Mais uma pergunta sobre a nossa unidade. De quantos oitavos precisamos para obter o nosso círculo? De quantos? Isso mesmo. Precisamos de 8 oitavos. Não é verdade? Então, o círculo foi dividido em 8 partes iguais. Então, precisamos de 8 oitavos. 8 vezes 1 oitavo igual a 1. Então, dizemos que 8 e 1 oitavo são inversos multiplicativos um do outro. Então, já entenderam a ideia do que é que significa inverso multiplicativo um do outro? Qual é a conclusão que tiraram? 2 números, não é? Neste caso, racionais, são inverso multiplicativo um do outro quando o produto é igual a
1, não é? Como vimos nos exemplos anteriores. 2 e 1/2 são inversos multiplicativos. Por quê? Porque 2 vezes 1/2 igual a 1. Por isso, a definição, dois números são inversos multiplicativos um do outro quando o produto é igual a 1. Então, dizemos que 2 é inverso de 1/2, é inverso multiplicativo de 1/2, e 1/2 é inverso multiplicativo de 2. Isso mesmo. Vamos prosseguir. Entenderam? Sei que entenderam. Vamos lá. Então, vocês, de uma forma geral, nós vamos deixar a definição. Qualquer número tem inverso multiplicativo. Qualquer número diferente de 0. Atenção. Então, qualquer número diferente de 0 tem inverso multiplicativo. De uma forma geral, o inverso de A sobre B é B sobre A. Estão a ver? O inverso de A sobre B é B sobre A. Ou seja, o denominador passa a ser numerador e o numerador passa a ser denominador. Atenção, o B, já sabe, o nosso divisor nunca pode ser 0. Ok? Então, vamos ver exemplos. Vocês vão responder ali em casa. O inverso multiplicativo de 4 sobre 11 é? Isso, é 11 sobre 4, não é? É só inverter, não é? O denominador passa a ser numerador e o numerador passa a ser denominador. Próximo exemplo. O inverso multiplicativo de 1 é? Isso, é o próprio 1, não é? Já sabem que o número inteiro 1 está lá subentendido o denominador 1. Ao inverter, eu tenho 1 sobre 1, que também é 1. Então, o inverso multiplicativo de 1 é 1. Exatamente. Entenderam? Estão a entender? Ok? Então, vamos prosseguir. Nós introduzimos o inverso multiplicativo porque nós vamos precisar na divisão de dois números fracionários. Agora nós vamos aprender a dividir dois números fracionários. Vamos lá. Para dividir dois números racionais, sendo o divisor diferente de 0, multiplica-se o dividendo pelo inverso do divisor. O que é que esta frase quer dizer? Se tivermos A sobre B a dividir por C sobre D, é a mesma coisa que ter igual. Viram que a primeira fração A sobre B permaneceu como está? E vamos multiplicar esta primeira fração pelo inverso multiplicativo da segunda fração, ou seja, o inverso de C sobre D é D sobre C. Viram? Então, vamos à parte prática para entenderem melhor. Ok? Já sabiam que a operação da divisão ela é a operação inversa da multiplicação, por isso é lícito fazermos o que fizemos, tá bom? No primeiro exemplo, temos 1/5 a dividir por 3 décimas. O que é que fazemos? Estão a lembrar a regra? A primeira fração permanece como está, 1/5. 1/5. Vamos multiplicar pelo inverso. Qual é o inverso de 3 décimas? O inverso de 3 décimas é, correto, 10 terços. Então, vamos multiplicar pelo seu inverso, que é 10 terços. Viram? Agora é só fazer esta multiplicação, que já sabem fazer. 1 vezes 10 igual a 10, 5 vezes 3 igual a 15. E passamos a ter a fração
10 sobre 15. Dá para simplificar? Dá, não é? Então, vamos simplificar esta fração, dividindo tudo por 5 e encontramos a fração irredutível 2 terços. Ok? Igual a 2 terços. Continuando, segundo exemplo. Aqui temos um número inteiro, está a dividir pela fração 1/2. Mesmo procedimento, tá bom? Nós vamos, neste caso, inverter este termo, esta fração, desculpe, o meio. O inverso de 1/2 é 2 sobre 1, que é 2. Ok? E vamos multiplicar o 5 vezes 2, que é igual, já sabe o resultado, que é igual a 10, não é verdade? Terceiro exemplo, vamos lá. 1/2 a dividir por 4. Mesmo procedimento, a primeira fração fica como está, 1/2, e nós vamos multiplicá-la pelo inverso multiplicativo de 4. Qual é o inverso de 4? 1/4, não é verdade? Então, vamos multiplicar 1/2 vezes 1/4. Feita esta multiplicação, temos 1 vezes 1, 2 vezes 4, igual a 8. Resultado, 1/8. Então, viram como é que se efetua a divisão? Entenderam? Isso mesmo. Então, vamos continuar fazendo exercícios para aplicar esses conhecimentos. Portanto, todas as aprendizagens são para ser utilizadas, não é verdade? Então, vamos usar esses conhecimentos neste problema que nos aparece. Portanto, o problema diz: com 16 litros de leite, quantas garrafas de 2 terços de litros poderão ser cheias? Então, temos 16 litros de leite e precisamos encher garrafas de 2 terços. Quantas garrafas iremos precisar? Vamos fazer o exercício? Então, conseguiram? Vamos ver juntos como é que fica então o exercício? Vamos lá. Observem, nós temos 16 litros de leite, não é? E precisamos dividir essa quantidade em garrafas. Então, vamos efetuar qual operação? Já foi dito, não é? Divisão, corretamente. 16 a dividir por 2 terços. Acabamos de aprender como é que se faz essa divisão, não é? O primeiro número mantém como está e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então, o inverso de 2 terços é 3 meios. Então, vamos multiplicar 16 por 3 meios, que é igual a, efetuando a multiplicação, 16 vezes 3 igual a 48, 48 sobre 2, que é a mesma coisa que 48 a dividir por 2, igual a 24. Isso mesmo. Então, faltou a resposta. Deram a resposta ali em casa? Com 16 litros de leite, podemos encher 24 garrafas com capacidade de 2 terços. Exatamente. Então, vamos ao exercício número 2. Vamos lá. Assim diz o exercício. Calcula os seguintes quocientes, não é? Ou seja, queremos saber o resultado desta divisão. A linha A, 3 quartos a dividir por 1 sexto. A linha B, 2 a dividir por 7 terços. A linha C, 0,3 a dividir por 5 oitavos. Vamos fazer o exercício? Vamos lá.
Vamos corrigir o exercício 2? Então, a fração 3/4 vai ser multiplicada pelo inverso da segunda fração. O inverso de 1 sobre 6 é 6 sobre 1, não é? Então, feita esta multiplicação, 3 vezes 6 igual a 18, 4 vezes 1 igual a 4. A fração 18 sobre 4 pode ser simplificada, não é verdade? Dividindo o numerador e o denominador por 2. E passamos à fração irredutível, 9 sobre 2, ou 9 meios. A linha B, como é que fizeram? Vamos lá? Então, 2 vezes... O inverso de 7 terços é 3 sétimos, não é verdade? Então fica 2 vezes 3 sétimos. 2 vezes 3, 6, mantemos o denominador 7 e passamos a ter a fração 6 sétimos. Correto. A linha C, como é que fizeram? Transformaram o 0,3 em fração? Isso. 0,3 transformado em fração corresponde à fração 3 décimas, não é verdade? Multiplicado pelo inverso de 5 sobre 8, o inverso de 5 sobre 8 é 8 sobre 5, passamos a ter 3 vezes 8, 24, 10 vezes 5, 50. Dividindo o numerador e o denominador por 2, passamos a ter a fração irredutível 12 sobre 25. Isso mesmo, correto. Então, agora, sozinhos, é a vossa vez de trabalharem, tá bom? Vamos lá fazer o TPC. Também está na página 1 e 3 do nosso livro, na página 42. Assim diz o exercício número 1. Indica o inverso multiplicativo dos números. 2 pontos, 1, ponto e vírgula, 9 sobre 11, ponto e vírgula, 3 sobre 4, ponto e vírgula, 10. Então, aqui no exercício 1, vão indicar o inverso multiplicativo de cada número. Exercício 2. Completa os espaços de modo a obteres afirmações verdadeiras. A linha A. 9 sobre 4 vezes espaço igual a 1. B. 8 vezes espaço igual a 1. C. 0,3 vezes espaço igual a 1. D. 21 sobre 100 vezes espaço igual a 1. Vamos fazer os exercícios ali em casa. Podem pedir ajuda do encarregado de educação, tá bom? Então, nesta aula, nós aprendemos como encontrar o inverso multiplicativo de um número. Depois, vimos como efetuar a divisão de duas frações ou de uma fração por um número inteiro ou, ao contrário, um número inteiro por uma fração. Entenderam, então, como é que se efetua a divisão? Portanto, em duas frações para dividir, o que é que fazemos? A primeira fração permanece como está e multiplicamos esta primeira fração pelo inverso da segunda fração. E depois é só efetuar a multiplicação. Ok? Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado da aula. Até o próximo programa do Aprender e Estudar em Casa.